Cinderela viveu? Sabe o que estava acontecendo no ano que ela viveu? O contexto histórico que ela estava? Não? Ou sabe? Então vem comigo! Oi, trouxas do mundo todo! Eu sou a Vanessa Alves e hoje a gente vai falar sobre a Cinderela. O meu vídeo da Branca de Neve já tá pra sair aí. Eu gravo sempre os vídeos na quarta-feira e vou postando, como vocês sabem, na segunda e na sexta. E hoje a gente vai falar da segunda princesa que a Disney colocou aí no mundo, que é a Cinderela. Cinderela, assim como Branca de Neve e os Sete Anões, é um filme clássico da Disney, é um filme estadunidense de animação lançado em 1950. É baseado no conto de fadas homônimo do Charles Perrault e é o 12º longa-metragem de animação da Disney. Um detalhe importante é que o Walt Disney ainda estava vivo na produção desse filme, porque, para quem não sabe, o Walt Disney morreu alguns anos aí depois, mas ao longo das outras princesas vamos falando sobre isso. E um fato muito interessante e triste ao mesmo tempo é que Cinderela foi um filme de animação produzido após o filme Bambi, que foi em 1942. E aí vocês me perguntam, nossa, mas 8 anos para fazer um filme? Gente, de 42 ali até mais ou menos os anos 50, vou corrigir aqui se eu estiver errada, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. E basicamente a Disney foi obrigada a estar fazendo algumas animações de curta-metragem para o exército mesmo, né? E um outro fator que influenciou a Disney a não botar alguns filmes assim de animação, de princesa e tudo mais nessa época, é porque a bilheteria estava indo de mal a pior. As pessoas, elas estavam muito mais interessadas na guerra, com muito medo do que ia acontecer, os homens tinham sido todos convocados, as mulheres que ainda não estavam muito acostumadas tinham que ir trabalhar e tudo mais. Foram anos difíceis. O Walt Disney, ele já teve essa ideia um tempinho antes, mas ele decidiu guardar. E foi uma decisão sábia, né? Porque quando o filme foi lançado foi um sucesso. Mas antes da gente continuar falando sobre a Cinderela, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, porque como eu já disse pra vocês, esse tipo de vídeo dá muito trabalho pra fazer. Eu tiro essas datas assim, fonte, vozes da minha cabeça. Eu real tenho que pesquisar muito, eu tenho que ver o que eu acho. Se o que alguns especialistas falam faz sentido pra mim, tenho que ver o que tá acontecendo nessa época, criar todo um roteiro. Então, por favor, se inscrever, ativar o sininho pra você continuar recebendo esse tipo de vídeo. Vai me ajudar muito a crescer o meu canal. E também eu ajudo vocês com esse tipo de entretenimento, né? Com essa informação. Nesse momento, o vídeo da Branca de Neve ainda não tá no ar, então eu não sei como que ele vai, assim, de visualização. Mas caso você esteja vendo esse vídeo agora e não tenha visto ainda o da Branca de Neve, já corre lá pra poder assistir também, porque eu vou fazer sobre todas as princesas. E se você gosta das princesas da Disney, já deixa seu like, me ajuda demais também. Qualquer interação aqui nesse vídeo me ajuda muito. Mas chega de enrolar e vamos falar logo o que interessa, que é que ano, qual o contexto, o que estava acontecendo com esse raio dessa Cinderela na época que ela viveu. No filme da Cinderela, do Walt Disney, a gente pode acompanhar duas épocas diferentes. A primeira época, que mostra o pai da nossa futura princesa ainda vivo, é em torno de 1850 a 1860, mais ou menos por volta aí desses anos. Já o resto da história, que conta sobre a nossa princesa já maior, lá sendo cuidada pela Satanás madrasta dela, acontece ali entre 1870 e 1880. Mas uma coisa é certa, a trama toda acontece no mesmo lugar, que é em algum reino ali, em algum lugar entre a França e a Alemanha. E você sabe o que estava acontecendo nessa época ali? 3 palavras: Guerra Franco-Prussiana. A Guerra Franco-Prussiana foi um conflito militar que ocorreu entre 1870 e 1871 entre o reino da Prússia, que é a atual Alemanha, e a França. Ou seja, nossa querida Cinderela estava ali no meio do fogo cruzado. E foi basicamente uma guerra ali de poder entre as duas potências. Por conta que a Europa estava ali expandindo e elas queriam cada vez mais terra. Então era tipo assim: ai, vou pegar sua terra. Ai, não vai não. Ai, agora eu pego, agora eu não pego. Algo assim. E vamos falar um pouquinho sobre as causas dessa guerra. Bom, desde as guerras napolitânicas lá em 1500 e pouco, a França e a Prússia, que é a Alemanha, já estavam ali em conflitos, muito conflitos, já não se gostavam por causa do que aconteceu ali
naquela época da exploração. Um outro detalhe é que a França, ela já era um país lindo, forte e independente. Só que a Alemanha ainda não, né? A nossa querida Prússia. E ela tava querendo ali se unificar. E a França falou, não vai se unificar coisa nenhuma. Não queremos você vai acabar com o mundo. Porque o Napoleão, né, o Napoleão III, ele acreditava que uma Alemanha muito forte ia ameaçar a França de alguma forma. E não é que ele tava certo, né? É verdade. E basicamente essa guerra toda, que durou um ano, terminou no dia 10 de maio de 1871, onde o imperador ali, Napoleão III, foi capturado pelos alemães. E nessa data que eu falei, 10 de maio de 1871, eles assinaram o Tratado de Frankfurt, eu acho que é assim que se fala, que decidiu ali certinho qual que era a fronteira da França e da Alemanha. E os franceses perderam ali boa parte do seu território para a Alemanha, diga-se de passagem. Ou seja, em 1800 a gente já sabia que a Alemanha querida era perigosa. E os franceses, eles tiveram que engolir muito desaforo, porque além disso eles ainda tiveram que aceitar as tropas alemãs no território deles e pagar a indenização. E o que aconteceu aí depois de 1871 foi: a Alemanha foi finalmente unificada, a monarquia na França acabou, Napoleão III foi pro beleléu, e aí eles criaram a Terceira República. A Prússia, né, que é a Alemanha, anexou ali junto seu território Alsácia e Lorena, formou-se o Império Alemão, e os franceses já ficaram putinhos ali com o alemão, já criou-se uma rivalidade. Inclusive, essa rivalidade foi um dos motivos que lá em 1914 se iniciou a Primeira Guerra Mundial. Calma, galera, esse vídeo não é de história. Enquanto a fada madrinha tava lá fazendo seu bibi de bob de boo e a Cinderela tava toda preocupadinha sobre qual vestido que eu vou usar pra ir na festa, tava acontecendo uma guerra severa ali onde eles moravam. E isso pode explicar também a morte do pai da Cinderela. Antigamente eu tinha pra mim assim uma teoria da conspiração que o pai da Cinderela morreu porque a madrasta era tão ruim que ela foi lá e matou ele. Mas sabendo do contexto, a gente sabe que quando tinha guerra, principalmente ali guerras civis, eles convocavam ali os homens do reino e todo mundo lutava. Então pode ser muito bem que o pai da Cinderela tenha morrido aí nesse conflito. Pode ser que ele tenha participado da guerra e morrido, porque em momento nenhum especifica por que ele morreu. Só especifica que, 1, a mulher dele tinha morrido, e 2, ele tinha arrumado uma viúva pra pôr no lugar dela. E o terceiro lugar é onde a Cinderela tá ali sozinha com a madrasta dela, fazendo o que ela bem quer, e nenhum pai. Então a gente pode imaginar que ele tenha morrido nessa guerra franco-prussiana, sim. E um outro fator é, gente, que príncipe, coloca aí nos comentários, que príncipe que vai ficar assim tão desesperado pra arrumar uma noiva? Era porque os reinos ali estavam caindo, como vocês viram. O reino da França, ele caiu e a Alemanha virou um império. Então ali todo o título de príncipe dele já não estava valendo mais nada. Por isso que ele estava procurando qualquer menina ali do reino para ele casar e ficar quietinho. Até porque, como estava rolando uma guerra, provavelmente o pai dele estava para morrer já e ele ia assumir ali ser o príncipe ali daquela pequena vila, né? Porque provavelmente ele não era o príncipe da França e muito menos da Alemanha. Então, como títulos de nobreza já não estavam valendo quase nada, ele tava assim querendo uma noiva porque ele queria e era isso, e ele tinha que arrumar uma mulher. E uma outra coisa é que a leptospirose foi inventada só depois de 1900. Então, provavelmente a Cinderela tinha vários amiguinhos ratos porque essa doença ainda não estava sendo falada naquela época. Provavelmente já existia, mas não estava sendo falada. E por fim, eu quero dizer que algumas pessoas falam que a Cinderela não é uma personagem forte. Olha, a Branca de Neve era uma personagem extremamente bobinha e ela eu não tinha como defender. Mas a Cinderela é uma personagem extremamente forte, sim, e eu posso provar pra vocês. A Cinderela, ela nunca se deixou abater. Com toda a maldade que tratavam ela, ela sempre respondeu com bondade e gentileza. Quando disseram pra ela que ela não podia ir ao baile, ela falou assim, eu vou sim, e foi. Bem, por que não? Afinal, também faço parte da família. Eu sei que tem muitas princesas hoje em dia que são muito fortes. Temos a Mulan, que salvou a China toda e tudo mais. Só que essas representações de princesas muito fortes, elas ainda estão um pouco masculinizadas. Não que eu não tô falando pra você que é ruim, mas
a força da Mulan ali, a Valente querendo lutar pela própria mão, a Merida, na verdade, né? Isso são coisas muito masculinizadas que não vou dizer pra vocês que só homem faz. Não, eu tô sendo extremamente machista aqui, mas são coisas colocadas assim como se ela... Eu não sei explicar exatamente pra vocês, mas tá masculinizado. São coisas que geralmente seriam colocadas para homens fazer. E já no caso da Cinderela, o curioso é que ela é forte com a gentileza e com a doçura dela. Que uma mulher dessa época podia... Era a arma que uma mulher dessa época tinha, gente. Era a única arma, a gentileza e a doçura, porque nessa época ainda não tinham os direitos femininos. Então eu só queria fechar o vídeo dizendo isso. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você sabia que estava acontecendo essa guerra lá na época da Cinderela, se você não sabia, ou se você tem alguma outra teoria maluca pra me falar. Tô deixando esse outro vídeo aqui do lado, caso vocês tenham gostado desse, eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar desse também. Muito obrigada por me assistir até aqui e tchau!